O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de celebrar hoje a memória de São Cristóvão Magalhães e seus companheiros mártires. Não são mártires, não são santos muito conhecidos nossos, mas que deveriam. Eles são santos, são mártires daquele mesmo período do bem-aventurado Miguel Pró, que morreu gritando Viva Cristo Rei, de São José Luís Sanches del Rio, que morreu gritando Viva Cristo Rei. Então todos eles morreram neste período no México, ali naquela perseguição que começou com o presidente Plutarco Elías Calles, lá no México. Então, conhecer a vida desse mártir é fazer crescer no nosso coração o nosso amor a Cristo Rei. Pois bem, Cristóvão nasceu no dia 30 de julho de 1869. Em 1888, ele com 19 anos, ele decidiu, porque se sentia chamado ao sacerdócio, decidiu entrar no seminário. Foi ordenado padre e todos dizem que era de uma personalidade serena, piedoso, persistente, isto é, muito dedicado naquilo que fazia, tinha perseverança, começava, continuava e terminava aquilo que começava a fazer. Como sacerdote, um pastor muito zeloso, diretor espiritual de outros padres, tinha um amor muito grande pelos padres, principalmente pelos padres mais jovens, e assim foi missionário, dedicando-se à evangelização e à conversão dos índios. Um grande propagador da devoção ao rosário de Nossa Senhora. Então, um sacerdote exemplar, um sacerdote que todos nós sacerdotes deveríamos ter como exemplo, como intercessor, né? Aprender a ter devoção a Ele, e os fiéis aprenderem a ter devoção também a Ele, seja no sentido para que vocês possam rezar melhor pelos seus sacerdotes, sabendo o que pedir para os seus sacerdotes, mas também como exemplo para a sua própria vida, porque ele é um exemplo, um grande exemplo de amar a Deus acima de todas as coisas, de preferir a Cristo a tudo. Isto é, nada lhe era mais importante do que Jesus Cristo. E aqui, meus santos, é muito bonito de isso dizer, mas nós sabemos muito bem que não é tão simples isso viver. Preferir Cristo a todas as coisas, preferir Cristo a todas as pessoas, preferir Cristo a si mesmo até. Cristo está em primeiro lugar. Pois bem, então eu
gostaria de falar um pouco a respeito da vida desse sacerdote, mas à luz do evangelho de hoje, que eu já ia esquecendo. Comecei a falar da vida do santo e já ia esquecendo de fazer uma pequena introdução com o evangelho de hoje. Então esqueçam que eu falei que ele entrou no seminário, né? Vamos voltar aqui para o começo. Não sei se vocês perceberam, mas é algo quase que meio estranho, o evangelho de hoje. Nós estamos já há alguns dias ouvindo a proclamação do capítulo 15 do evangelho de São João, em que Jesus diz: amai-vos uns aos outros, este é o meu mandamento, amai-vos como eu vos tenho amado. E aí, quando vai chegando no final do capítulo 15, qual é a resposta do mundo ao amor cristão? O ódio. E isso não deve nos espantar. Meus santos, nosso Senhor disse: eis que eu vos envio como ovelhas em meio de lobos, em meio aos lobos. Nós não devemos esperar aplausos do mundo. Se o mundo nos aplaudir, mundo aqui, eu me refiro a toda aquela realidade de pecado, a toda aquela estrutura que é adversária de Cristo, que é contrária a Cristo, todo este mundo que não conhece o Deus verdadeiro e que se entrega aos deuses falsos, aos prazeres mundanos. Pois bem, se este mundo nos aplaudir, se esse mundo curtir as nossas páginas, se esse mundo nos der like, há algo muito estranho com a nossa vida. Porque quanto mais de Cristo formos, mais ódio do mundo receberemos. E é exatamente isso que Jesus diz. Ele diz: olha, meu santinho. Ele de vez em quando chamava a gente de santinho, tá? Olha, meu santinho, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente me odiou a mim. Isto é, não está acontecendo nada de estranho com você. O mundo me odiou, o mundo odiará vocês também. Porque se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e vos separei do mundo, o mundo vos odeia. Por causa disso, o mundo vos odeia. Pois bem, é a respeito então de um sacerdote que não era do mundo, um sacerdote que era de Cristo e de outros cristãos. Sim, porque São Cristóvão Magalhães, ele foi canonizado no dia 21 de maio de 2000, por São João Paulo II, juntamente com outros 24 mártires, com outros 24 companheiros que morreram nesta mesma ocasião, por estes mesmos motivos. Pois bem, então retornemos, tendo este contexto de perseguição, e vendo que isso não é estranho a um verdadeiro discípulo de Cristo, como nos diz o Evangelho, vamos agora então lançar o nosso olhar sobre o santo que hoje celebramos. Ele nasceu então no dia 30 de julho de 1869, em 1888, com 19 anos, ele entra no seminário, é ordenado padre, um padre zeloso, dedicado, piedoso, missionário, foi missionário para converter os índios, diretor espiritual de vários padres, um apóstolo, né? Um propagador da devoção do rosário, e assim ele viveu, né? Ele passou a sua vida. Em 1917, isto é, ele tinha então 48 anos, um presidente anticlerical, ele sobe ao poder, Carranza, e ele começa toda uma política de perseguição à igreja. Os padres eram perseguidos, o culto católico, ele era
perseguido, não era mais promovido. 10 anos depois, quase 10 anos depois, em 1926, é eleito um outro presidente, Plutarco Elias Calles, que faz com que tudo aquilo que já em 1917 tinha começado se tornasse ainda pior. Plutarco Elias Calles, com a sua política maçônica e comunista, ele era essas duas coisas ruins, ele era maçom e comunista, ele começou a perseguir a igreja, fechar as casas religiosas, as instituições de caridade católicas, as escolas particulares católicas eram fechadas, porque era proibido ensinar a doutrina católica, era proibido, segundo as leis daquela Constituição, que se tornou ainda mais firme a partir de 1926, era proibido ensinar às crianças o catecismo. As igrejas foram fechadas e o culto público foi proibido. As pessoas não tinham mais o direito de entrar nas igrejas para participar da Santa Missa. A confissão era proibida. Imagine que em discursos dos políticos, em discursos públicos era dito que uma mulher, dizendo isso para os políticos ali, se as suas mulheres procurarem padres para se confessar, elas são prostitutas, porque elas estão entregando as intimidades de vocês a um sacerdote, a um outro homem. Então era uma perseguição tácita. E quando um padre era pego em desobediência, ele era morto, ele era fuzilado em frente à igreja, em frente à casa paroquial, em frente ao convento. Padres eram enforcados dentro das suas igrejas, e isso aqui nós temos documentos, nós temos fotos, nós temos vídeos até, de sacerdotes sendo fuzilados, de sacerdotes sendo enforcados, as igrejas sendo fechadas, quebradas, queimadas, e os sacerdotes estrangeiros foram expulsos, mas os sacerdotes nativos, os sacerdotes mexicanos, de imediato não podiam ser expulsos, então eles continuavam temendo a Deus e não aos homens. Não é assim que diz São Paulo? Importa obedecer a Deus, obedecer primeiramente a Deus. Então as leis dos homens, as leis lá de Plutarco Elias Calles, aquelas leis diziam que as missas eram proibidas, que os sacramentos não deveriam ser administrados, que o catecismo não deveria ser dado, que confissões não deveriam ser feitas. Mas os padres não obedeciam a essas leis dos homens, e mais bonito ainda, o povo de Deus não obedecia a Deus. Então procurava educar os seus filhos nesta fé, procurava se confessar quando era necessário, quando tinha oportunidade, às escondidas participavam da Santa Missa, mesmo sabendo que se fossem pegos naqueles atos desonestos, ilegais, pela lei de então, eles poderiam morrer, eles seriam presos, seriam torturados. Mas esses homens e mulheres, sim, porque aqui nós damos o nome de São Cristóvão Magalhães, mas entre os 24 outros mártires, nós temos leigos, catequistas, pais de família, mães de família, que foram mortos pelo crime de obedecerem a Deus, de preferirem a Deus a sua própria vida. Meus irmãos, ontem nós refletíamos sobre isso. Eu até dizia que num documento antigo dos primeiros cristãos, eles diziam de uma outra maneira amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus, mas amar a Deus e o próximo mais do que a própria alma, mais do que a si mesmo. Enquanto
o mandamento do Antigo Testamento dizia amar o próximo como a si mesmo, os cristãos no primeiro século diziam amar o próximo mais do que a si mesmo. Amar a Deus mais do que a si mesmo. Pois bem, aqui no século XIX, início do século XX, nós temos estes cristãos que amaram a Deus mais do que a si mesmos. Destes sacerdotes que, por amor a Deus, amaram os seus fiéis mais do que a si mesmos, porque eles poderiam sair do México, eles poderiam se esconder daqueles que os perseguiam, eles poderiam salvaguardar as suas vidas, mas eles preferiram alegrar o coração de Cristo. Meus irmãos, isso, se nós agora, depois de nós refletirmos sobre isso, vamos agora colocar na prática. Nós ouvimos a história então de São Cristóvão Magalhães, nós ficamos emocionados com o testemunho desse sacerdote que foi fuzilado celebrando a Santa Missa. Ele foi fuzilado enquanto celebrava a Santa Missa. Então, nós vemos esse testemunho e de tantos outros que foram mortos por causa de Cristo. Mas como é que nós iremos colocar em prática na nossa vida? O que isso significa para a nossa vida? Porque pelo menos por enquanto, provavelmente ninguém vai nos fuzilar por causa da nossa fé. Pelo menos por enquanto, pelo menos, não vão nos tirar a vida, não vão derramar o nosso sangue por causa de Cristo. Quer dizer então que o exemplo desses mártires não serve para nós? Serve, meus santos. O exemplo aqui, o ensinamento aqui é o quê? É preferir a Deus a si mesmo. Quem aqui está disposto a preferir Deus a si mesmo? A colocar Deus em primeiro lugar? Meus santos, todas as vezes que nós pecamos, nós fazemos o contrário. Nós preferimos a nós mesmos. Nós preferimos nós mesmos a Deus. Eu prefiro a minha vontade, os meus gostos, a vontade de Deus, aquilo de que Deus gosta. Eu prefiro fazer a minha vontade a fazer a vontade de Deus. Em todo pecado acontece isso. Ou eu vou preferir Deus, a sua vontade e os seus mandamentos, ou eu vou preferir a mim mesmo, as minhas vontades e os meus desregramentos. Mas eu sempre terei que preferir alguém. Então, se São Cristóvão Magalhães, fortificado pela graça de Deus, foi capaz de preferir a Deus de uma maneira altíssima, é porque de alguma maneira ele exercitava este preferir Deus nas situações cotidianas da sua vida. Mas se você, nas coisas pequenas, você não prefere a Deus, como é que você tem a pretensão de, nas realidades grandes, você a Deus preferir? Você não vai preferir a Deus. Se você, no cotidiano da sua vida, você sempre procura em primeiro lugar fazer a sua vontade, se no cotidiano da sua vida você não estiver disposto a renunciar aos seus gostos, a sacrificar os seus prazeres, a mortificar o seu egoísmo, como é que você estará disposto a fazer um grande sacrifício por amor a Deus, semelhante a este de São Cristóvão Magalhães e seus companheiros? Meus irmãos, de verdade, que cada um aqui hoje, nesta Santa Missa, peça a Deus esta graça: Senhor, eu quero te colocar em primeiro lugar em tudo na minha vida. Eu quero preferir a Ti, a Tua vontade, a tudo neste mundo. Primeiro Deus, a Sua vontade, os Seus mandamentos, os Seus conselhos, o Seu Evangelho. Me ajuda, Senhor. Diga a Deus com estas palavras ou palavras semelhantes, mas reze, peça, porque isto não é natural a nós.
Você por você mesmo, você não vai preferir a Deus aos seus gostos. Você por você mesmo vai sempre preferir os seus gostos, as suas vontades. Você por você mesma vai sempre ceder às suas inclinações. Mas só movido pela graça de Deus, só movido pelo espiritual, só movido pelo sobrenatural, você poderá preferir a Deus a tudo neste mundo, como fizeram São Cristóvão Magalhães e seus companheiros, e todos os outros mártires e todos os outros santos. Este é o caminho de santificação para todos nós, e não é apenas para os santos. Ah, padre, eu quero apenas ir para o céu, não preciso ser santo não. Mas meu irmão, minha irmã, não existe um outro caminho para o céu, senão o caminho de preferir a Deus a si mesmo. Porque Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo. Então, quando você renuncia a si mesmo, você está renunciando a si mesmo por Deus, você está preferindo Deus. Quando você renuncia a si mesmo, você está colocando Deus em primeiro lugar, e nada antepondo a Deus. Nada está na frente de Deus, nada está no lugar de Deus, nada está em primeiro lugar a não ser Deus e a sua vontade, seus mandamentos, seus conselhos, o seu evangelho. Pensamos então, não sei aqui quais são os seus santos de devoção. Amanhã, por exemplo, se não fosse domingo, nós iríamos celebrar uma grande santa, Santa Rita de Cássia. Santa por quê? Porque aprendeu a colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida. Então vamos pedir a Nosso Senhor, vamos pedir à Virgem Maria e a São José, vamos pedir a São Cristóvão Magalhães e seus companheiros mártires, aos nossos santos de devoção, aos nossos anjos da guarda, esta graça de preferir a Deus em tudo na nossa vida, sem o qual nós não apenas não seremos santos, mas nós não alcançaremos a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.